pneumologia. A pneumonia é a doença respiratória que afeta mais de 2 milhões de brasileiros todo ano. Para trazer mais informações sobre essa doença, a gente vai conversar agora com o médico pneumologista Alexandre Araruna. Se você tem dúvidas, manda lá para o nosso WhatsApp, já vou dizer aqui para vocês, 993831399. Ele já está aqui com a gente para conversar. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, né? De fato, essa é uma doença que desde muito pequenininha, desde os bebezinhos, as mães já ficam aí muito preocupadas. É verdade, é justo que fique preocupada, sabe, Ingrid? Porque quando a gente fala de pneumonia, e lembrando, pneumonia é aquela inflamação, aquela infecção que vai para dentro dos pulmões. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem acerca. E ela pode ser fatal, ela pode matar. E das doenças que infectam, que mais interna, esta que mais mata. Essa é a que mais mata. A gente tem, né, uma nota aí para mostrar, justamente para vocês entenderem o que de fato é a pneumonia, como o doutor estava falando. Então, essa infecção é no aparelho respiratório? Exatamente. Como a gente vê a imagem ali, aquela imagem azul, a gente vai chamar ali da parte do trato respiratório. Superior, que não nos interessa agora, que é nariz, garganta e boca, mas o inferior, que é aquelas duas esponjas azuis, que a gente sabe que são os pulmões. Então, perceba que naquele vermelhinho ali, aquele lá para cima, é a imagem normal dos pulmões. É o pulmão saudável, por onde entra o ar, e dali o ar vai para o sangue e vai agradar todo o corpo que a gente precisa de oxigênio. E aquela outra imagem, mais um pouco para baixo, é a demonstração de que tem secreção ali dentro, de que está inflamado, está aumentado, está diferente. Ali representa no momento aqui o nosso pneumonia. E essa pneumonia pode ser por vários germes. Os vírus, como as pessoas estão acostumadas, aí vai o Covid, mas também temos os fungos e o mais comum e frequente que a gente vê, pelo menos na nossa região, a bactéria. A gente vendo assim essa imagem, doutor Alexandre, quando se faz um raio-x, por exemplo, então essa parte ela vai ficar o que mais esbranquiçada já no exame? E aí, de fato, o raio-x já detecta? Exatamente, Ingrid. Vamos lembrar que a imagem da pneumonia vai ser coerente com a gravidade da pneumonia. Imagina uma pessoa com uma defesa bem boa, forte, saudável, atleta, que não fuma, que não bebe. A imagem nesses pulmões pode nem ter se formado e, de repente, o raio-x também não vai ver. Então, o raio-x ele não é quem conclui com fidelidade o diagnóstico da pneumonia. Por outro lado, por exemplo, imagine uma pessoa que tem uma defesa bem baixinha, uma pessoa que toma uma medicação, que tem uma doença crônica e que, de repente, esta pessoa tem poucos sintomas e poucos sintomas, às vezes, pode aparecer muita imagem. Ou seja, na verdade, o diagnóstico de pneumonia, o bom diagnóstico, aí frise ao nosso telespectador, é a informação do paciente, é o exame físico do médico e também os exames, como você acabou de perguntar, por exemplo, a radiografia do tórax. A gente estava falando, o senhor estava falando sobre os sintomas, né? Que eles podem ser leves, mas eles também podem ser graves. Quando é que começa a ser detectado, de fato, que não é só um simples resfriado e sim uma pneumonia? Perfeito. Primeiramente, a gente acabou de conversar, Ingrid, que a gente vai depender muito da informação do paciente. É essencial um paciente formar bem, o médico também ouvir bem a história. E é claro, a depender da gravidade do germe, da virulência do germe, ou seja, o germe muito valente, a depender da defesa do organismo do paciente, e se ele tem alguma coisa naquele trato respiratório, naqueles pulmões, naquela garganta, na traqueia, nos brônquios, que impeça com que bote o germe para fora, a depender disto, os sintomas e gravidade podem ser maior ou menor. Imagine, como eu acabei de dar um exemplo, uma pessoa que tem uma defesa baixa, entra um germe forte. Então, você já percebeu que aquilo vai gerar uma doença muito mais grave do que o segundo exemplo. Imagina um adolescente saudável, com uma defesa boa, que pega um germe, mas você vai ver que aquele adolescente tende a sair com mais facilidade, por exemplo, da infecção. Você pode ter rouquidão numa pneumonia ou não é comum? Não é comum. A gente está falando de rouquidão, vamos começar a lembrar que a gente está falando do trato respiratório superior. Garganta, rouquidão, laringite, faringite, rinite, sinusite, que é outro diagnóstico. Quando a gente vai falar de pneumonia, Ingrid, de regra pelo menos, a gente pode falar de diversos sintomas, mas vamos lá, os mais frequentes. A febre, a tosse com secreção, que pode ser clarinha no início, depois ganha cor, amarela, esverdeada. Pode ter uma dor torácica, a pessoa pode se sentir frágil, eu só quero ficar encostado, não estou dormindo. Ou minha avó, minha mãe, meu pai de 70, 80 anos, só está ali encostado, não quer conversar com ninguém. De repente, são sintomas iniciais que depois podem evoluir com calafrios, com falta de ar. Pode dar pressão baixa? A pressão pode baixar nesses
casos. Exatamente. Imagine que eu tenho o início de uma pneumonia mais leve, ela vai evoluindo, eu não trato, não fui ao médico, não fui ao pneumologista, e de repente, com o passar dos dias, ela fica tão invasiva naquele corpo que ela vai dar, além desses sintomas, queda de pressão, passa o dia dormindo, prostrado, e as várias outras complicações. Inclusive, Ingrid, é bom que se frise, como eu comecei a nossa entrevista falando, que dos pacientes que internam, certo? Quando tem acima de 60 anos de idade, mais ou menos a cada 4 pessoas pode morrer. Quando tem abaixo de 60 anos de idade, mais ou menos 1 a cada 5 pode vir a falecer, porque às vezes demorou a tratar a doença, e aí, por exemplo, a queda da pressão nesse processo é uma demonstração de que a doença se agravou bastante. Resfriados mal curados pode ser uma causa de uma pneumonia? Vamos lembrar que o resfriado a gente está falando de vírus. Eu costumo dar como informação para o telespectador compreender bem que o resfriado, o vírus, é aquele gênero que abre a porta, via de regra ele não complica, certo? E via de regra, quando ele complica aqui para cima. Ele vai dar o quê? Uma sinusite bacteriana. Falei de vírus, agora de bactéria. Mas nós não costumeiramente vamos ver pacientes com resfriado. Agora, um bom exemplo que você poderia tomar também, que é o vírus. A gripe. Então, o vírus da gripe mal curada. Ela pode abrir aquelas porteiras, em especial daquelas pessoas que precisam tomar a vacina da gripe e se negam ou por algum motivo não tomaram. E aí essa gripe abre de vez aquelas portas, aí depois o aproveitador chamado bactéria adentra. E aí quando ele adentra, ele entra com o diagnóstico de pneumonia bacteriana, que a gente está falando de bactéria. E por sua vez aqui sim, você pode morrer e complicar. E o início, por exemplo, foi uma gripe. E aí, eu posso ter uma pneumonia, por exemplo, sem febre, doutor Alexandre, ou isso não existe? Porque febre já é sinônimo de infecção. Eu posso ter sem febre no início? Pode. A gente pode. É porque a gente está falando de febre, só para a gente lembrar o telespectador, Ingrid, febre é um aviso que nosso organismo tem defesa. É o nosso amigo, nosso anticorpo batendo no inimigo, no adversário, no vírus ou no bactéria, por exemplo. E aí que realmente quando explode, vamos traduzir de forma bem simples, febre. Mas o idoso, por exemplo, a gente sabe que a defesa dele é mais frágil. Não raras vezes a filha faz, doutor Alexandre, minha mãe, minha avó nunca teve febre. A gente sabe por que não teve febre. E daí, um exemplo, a pneumonia pode vir sem febre também. No caso de uma febre, a gente precisa dar esse antitérmico ou a gente fica observando, já que ela é um sinônimo de que o nosso corpo está se defendendo? A febre vai ser uma informação de que alguma coisa está errada. E como bom senso da medicina, Ingrid, a gente leva em conta todas as informações. Eu nunca vou dar remédio para febre sem ter febre. Mas no momento que já avisou, tenho febre, já fui avisado, vamos tomar as medidas para isso. E a febre, eu vou ficar curtindo a febre? Via de regra, não. Dar-se o remédio para a febre coerente com a necessidade e a medicação que o paciente, por exemplo, pode tomar. A gente pode ter mais de um tipo de pneumonia? Sim. A gente pode definir pneumonia de várias formas. Como eu falei no início, a gente pode ter pneumonia por vírus. Aí o Covid, por exemplo, a gripe, por exemplo. Temos pneumonia por bactéria e por fungo, são as mais comuns. E por definição também temos aquelas pneumonias que a gente ganha dentro de casa, na comunidade, que são, via de regra, germes mais inocentes. E aquelas pneumonias que a gente ganha dentro do hospital, que, via de regra, são mais graves. Então, por definição, a gente tem várias formas de encaixar a pneumonia. Pneumonia mais grave, pneumonia mais branda. A mais branda a gente consegue tratar em casa? Via de regra é assim, a mais branda, mas aí vamos lembrar, uma vez tem um agente bacteriano, para a gente não confundir, que eu posso sonegar um tratamento. Então, quem nos ouve agora sabe da importância do tratamento. Então, eu tenho uma pneumonia diagnosticada, meu tratamento vai ser feito pelo meu médico, de forma com que eu use a medicação, e a gente está falando de bactéria neste momento, é o antibiótico prescrito pelo médico, por exemplo. Agora, vai que eu ignore o valor da informação. Essa pode complicar. E daí eu vou ganhar uma pneumonia complicada dentro do hospital e pagar os preços dela. A gente já tem pergunta dos nossos telespectadores. Dá pra gente já chamar agora, Matheus? Uma delas? Já estão aí preparando, mas está chegando aí. Chegou. Olá, boa tarde. No caso de um bebê de 1 ano e 5 meses que insiste em ter fluido de catarro e tosse, isso já faz um bom tempo que ela está assim. Melhora, toma remédio, mas volta e ainda dá para ouvir o chiado no peito. O que fazer nesse caso da minha sobrinha? É Deise do Jardim Veneza. Um abraço. Vamos lá, Deise. A sua pergunta é interessante porque representa a realidade de muitos. É uma criança, um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses,
e que tem secreção. Isso vem se repetindo, toma remédio e volta. E ela elencou ali um chiado no peito. Esse chiado no peito, a gente tem que ter um cuidado do que significa o chiado. Primeiro porque é uma definição de médico, digamos, e aí a gente vai pensar em asma, alguma coisa à semelhança da asma. E de repente a gente não pode nem estar diante, Ingrid, de um quadro de pneumonia de repetição, porque existe o diagnóstico daquelas pessoas que têm pneumonia por várias causas. De repente a gente pode estar no diagnóstico de uma pessoa, uma criança, que tem talvez um pai ou uma mãe asmático, que chia peito, e que a criança, por questão genética, também vai apresentar, só que começou pequenininha. Então, na verdade, você não pode só pensar em antibiótico, algum tratamento, você tem que olhar aquela criança como um todo, ver quais são as características dela, olhar para a história da mãe, do pai, dos irmãozinhos dela, para ver se consegue entender, encaminhar a medicação adequada, entendeu? E ver e confirmar que a medicação e os encaminhamentos com os exames, a depender da necessidade, vão acontecer para que você conduza melhor essa criança. Nada de automedicação, né, doutor? Com certeza, nunca. Tem mais outra pergunta da Ana Carolina. Ela, boa tarde, tive uma gripe e a tosse permanece há 3 meses. O que pode ser? Isso é uma ressaca da doença, doutor? É boa definição, ressaca da doença, né, Ingrid? Ingrid, vamos imaginar o seguinte, eu tive gripada 3 meses atrás. Bom, vamos concordar que gripe é vírus tem vida curta. 7, 10 dias foi-se embora, vida e regra pelo menos, tá certo? Mas e a tosse? Já percebemos que não é mais pelo agente do vírus, o agente causal que iniciou. Talvez essa pessoa possa ter uma rinite alérgica que fica gotejando secreção daqui de cima e dando um famoso pigarro, e dá uma tosse por consequência. Ou talvez essa pessoa seja uma portadora de asma, aquela doença que inflama os brônquios, que gosta de fechar, e o fechamento desses brônquios a gente vai chamar por tosse. E de repente a tosse não é mais pela gripe, embora foi o inicial, o gatilho, e ela persiste por uma razão de doença de base da pessoa, que a gente pode, por exemplo, aqui chamar de asma ou bronquite. Doutor Alexandre, estão chegando muitas perguntas, então vamos fazer o seguinte, a gente dá uma pausa aqui rapidinho, daqui a pouco o senhor volta para responder, que os meninos vão aí organizando, você pode ir mandando, já manda aí para o nosso WhatsApp. O WhatsApp na tela, meninos, tem como a gente colocar agora. Você já coloca aí o WhatsApp na tela e aí você manda a sua pergunta e daqui a pouco eu chamo aqui o doutor Alexandre de novo. Combinado, doutor Alexandre? Combinado. Pode ser assim, né? Daqui a pouco eu volto, viu? Olha só, atenção torcedor brasileiro.